Florence Nightingale, nascida em Florença, na Itália, em 12 de maio de 1820, de nacionalidade britânica, foi a fundadora da enfermagem moderna. Ela foi a pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa pela sua atuação na Guerra da Crimeia. Devido aos seus esforços e estudos, Florence conseguiu a fundação da Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas, em Londres, em 1860, um marco para a história da enfermagem contemporânea. Florence nasceu de uma família rica da Florença, ganhando o nome da sua cidade em inglês, já que sua família era de origem britânica. Seu pai, o milionário William Edward Nightingale, era um proprietário de terras que estudou em Cambridge, e sua mãe, Frances Nightingale, vinha de uma família de mercadores. O pai de Florence se considerava progressista em relação à educação das mulheres e à sua posição na sociedade. Com isso, ensinou a Florence diversas línguas como alemão, francês, latim e também música, história e religião. Mesmo vivendo em uma família rica, Florence não queria seguir os padrões sociais da época para a alta sociedade. A jovem visitava moradores de aldeias vizinhas que estavam doentes e em precárias condições, o que lhe causou uma insatisfação com o tratamento dessas pessoas. Aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era sua vocação. Inclusive, relatou em suas obras ter sido um chamado de Deus. Sua família não autorizou que Florence estudasse enfermagem e nem que cuidasse de doentes pobres. A profissão não era bem vista até então e mulheres que a desempenhavam eram pobres ou faziam parte de igrejas. Com 31 anos, Florence entrou em um curso de treinamento de diaconisas na Alemanha sob o comando do pastor Theodor. No entanto, foi em Paris, no recém-inaugurado Hospital Lariboisière, que Florence vislumbrou outras alternativas para tratar as pessoas, proporcionando o contato dos pacientes com o ar fresco e a luz. Florence adotou a teoria miasmática, que era utilizada em hospitais considerados grandes como o de Paris. Tinha como tese que ambientes claros e arejados poderiam curar vários males e que as doenças poderiam ser espontâneas se reclusos em locais escuros e o contato com o lixo. Apesar da ideia da espontaneidade das doenças ter sido descartada posteriormente, essa mudança nas acomodações e nos tratamentos realmente teve uma melhora na saúde da Europa, já que alguns lugares eram muito insalubres. Com o início da Guerra da Crimeia, em 1853 a 1856, quando a Inglaterra e a França eram aliados à Turquia contra a Rússia, os hospitais militares ingleses viviam um verdadeiro caos. O exército britânico estava prestes a ser derrotado, em grande parte devido às doenças, à sua desorganização, ao frio e à fome. Muitos soldados foram contaminados por cólera e as primeiras batalhas foram feitas por homens exauridos por diversas doenças. Milhares de soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento de feridos. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados e gerou um estado de negligência. Por conta das condições desumanas, o ministro Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve de tomar medidas para tentar melhorar a imagem do exército britânico. Como conhecia Florence, pediu que ela formasse uma equipe e se juntasse às tropas para o tratamento dos militares. Florence foi chamada pelo jornal The Times britânico como a Dama da Lâmpada, pois percorria todas as enfermarias com uma lanterna na mão. Em 1854, Florence se tornou a chefe da enfermagem em Scutari, na Turquia. Com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais, ela encontrou os soldados em péssimas condições
e uma deficiência muito grande em utensílios para higiene pessoal e alimentação. Com os conhecimentos profissionais adquiridos até então, ela reforçou a limpeza no local, expôs os militares ao ar fresco, criou um plano de alimentação adequado para cada doente e reforçou a importância do repouso. O empenho de Florence e sua equipe foi satisfatório, já que se estima que a mortalidade, que era de 42%, caiu para 2%, o que a rendeu reconhecimento internacional. Com base no que vivenciou na Guerra da Crimeia, ela publicou as Notas sobre Questões de Saúde, Eficiência e Administração Hospitalar no Exército Britânico, uma obra com mais de 800 páginas. A publicação teve frutos como a criação da Comissão Real de Saúde do Exército. Florence também utilizou a estatística em seus estudos para mostrar dados aos membros do Exército. Ela usou o chamado gráfico de área polar, o precursor ao que usamos hoje, o de pizza, para mostrar os dados de mortes no mês, por exemplo. Com isso, ela foi a primeira mulher a integrar a Sociedade Real de Estatística. Em sua vida, Florence publicou aproximadamente 200 obras, incluindo livros, panfletos e relatórios que contavam suas experiências, observações e crenças sobre a enfermagem. Sua atividade intelectual seguiu até os 80 anos de idade, quando foi impossibilitada de escrever por conta da cegueira. Florence adquiriu febre tifoide na Guerra da Crimeia e as sequelas dessa doença foram as responsáveis pelo fim da sua atuação como enfermeira em hospitais. Em 1859, utilizando seu tempo acamada, ela desenvolveu o projeto da Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres. O curso tinha duração de 1 ano e as aulas eram ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposição teórica e atividades práticas para profissionalizar os futuros enfermeiros. Alguns fundamentos da escola criada por Florence tinham como foco o tratamento de pessoas pobres, a ligação das escolas aos hospitais para treinamento e o ensino por equipes formadas na área. Além da sua atuação na Guerra da Crimeia e a criação da Escola de Enfermagem, Florence foi um exemplo na saúde pública. Inspirado no exemplo de vida e generosidade de Florence, o suíço Jean-Henri Dunant criou a Cruz Vermelha Internacional em 1864, baseado no trabalho voluntário de apoio ao exército, que depois foi generalizado a outros necessitados. Ela também foi consultada durante a Guerra Civil Americana sobre formas de gerenciar um hospital de base militar. Já em 1867, sua consultoria foi para o saneamento básico de civis e militares da Índia. Em 1883, Florence recebeu da Rainha Vitória a Cruz Vermelha Real e em 1901 foi a primeira mulher a receber Ordem ao Mérito. Florence morreu em 13 de agosto de 1910 em Londres com 90 anos. Passou seus últimos anos em repouso absoluto em sua casa devido a complicações tardias da febre tifoide. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, 12 de maio, foi instituída como Dia do Enfermeiro. No Brasil, comemora-se a Semana da Enfermagem no período do dia 12 ao dia 20 de maio. Mesmo tendo vivido na época vitoriana, Florence foi uma mulher à frente de seu tempo. Como era solteira, trabalhava fora de casa e agia de acordo com suas próprias ideias, servindo de exemplo para outras mulheres e contribuindo para impor respeito ao papel da mulher na sociedade.